vossa preferência. Para mim, desligado desses detalhes, não importava, esta roupa que vestia estava ótima. Devo dormir, disse baixinho. Não devo preocupar-me com nada. Amigos velam por eles, pela minha família e sinto que no momento nada posso fazer por eles. Relaxei e adormeci. Sonhei. Vi-me como que desligado novamente, deixava a roupagem que ainda o perispírito e saí volitando devagarinho, mas com confiança. Ia como se fosse atraído, como se alguém de longe me guiasse. Parei entre umas árvores em frente a um lago. Saulo. Saulo. Escutei-me chamar baixinho e fui ao encontro da voz. Vi um oriental num banco. Sente-se, Saulo. Sentei. Senti-me encabulado diante dessa personalidade que sentia ter sido um dos meus mestres do passado. Senti profundo respeito e emocionei-me com a atenção dele. Ele sorriu para mim. Observei-o, estava trajado como os orientais se vestiam no passado, o rosto belo, não de traços perfeitos, mas pela harmonia que irradiava. Olhos rasgados e pretos, cabelos curtos e escuros. Olhava-me carinhosamente, por momentos não soube o que dizer, mas ele disse, sua voz era agradável e cadenciada, Saulo, desta vez agiu certo quando encarnado. Vim para cumprimentá-lo. Mestre, disse, é um prazer revê-lo. Alegria explode no meu coração. Saulo, continue a estudar e a servir. A escola de regeneração precisa de mais um mestre. Estou tentando reunir nosso grupo e conto com sua ajuda para esta tarefa. Sei que muito me ajudou quando estava encarnado. Sentia muitas vezes ao meu lado me esclarecendo e ajudando. Ajudava quando você orientava os que devíamos, por ligações do passado, auxiliar. Mora aqui, mestre. Indaguei. Sabe que não. Estou na colônia para lhe dar as boas-vindas e dizer que você está aqui por merecimento próprio, porque vibra com esse ambiente. Mestre, gostaria de beber da fonte dos seus conhecimentos. Logo estará comigo me ajudando a reunir nosso grupo. Todos conseguiram vencer no bem? Indaguei. Você sabe que nem todos fizeram por merecer serem escolhidos. Eles terão outras oportunidades. Abraçou-me, senti o amor mais puro que um ser humano tem por outro. Meu mestre. Disse com ternura. Saulo. Meu amigo Saulo. A felicidade transborda quando um filho retorna à casa do pai com entendimento e sabedoria. Não poderia deixar de demonstrar minha alegria. Encontrar-nos-emos sempre? Perguntei. Todas as vezes que você instruir um irmão, estarei em pensamento ao seu lado. Sim, teremos outros encontros. Não queria que aquele encontro terminasse. Queria desfrutar da companhia daquele que por milênios foi meu mestre, meu incentivo ao caminho do bem e do progresso. Mas senti que deveria retomar e o fui fazendo novamente, devagarinho, até voltar ao leito. Acordei e fiquei a pensar. Encarnado recordava muito de minhas existências passadas. Fazia parte de um grupo que muitos conhecimentos adquiriu e muitos acontecimentos e tramas sucederam. Este oriental é o líder do grupo. Este grupo é uma família espiritual, pessoas unidas por uma sincera amizade e afinidades de conhecimentos. Ele foi o primeiro a progredir, a atender o chamado do Pai e fazer por ser escolhido. Mas não deixou os retardatários, mesmo no plano espiritual mais elevado, é o anjo que tem nos ajudado e incentivado. Foi muita bondade dele vir me cumprimentar, me abraçar. Sentia-me recompensado pela visita. Pensei nos familiares e os senti tranquilos. Pelos pensamentos que recebi, entendi que já fora o enterro. Puxa! Dormi mesmo! Exclamei. Disse estranhando, parecia que dormira por minutos. É comum o desencarnado sentir o que estão pensando os encarnados queridos. Isto não acontece com todos. Os que se perturbam ao desencarnar não conseguem entender nada. Mas os que retornam, sentem as vibrações dos que os amam. Pensei na minha filha e logo a porta abriu e ela entrou maravilhosa como sempre. Esperava que me chamasse. Bastou pensar em Valéria que ela sentiu. Rimos. Não esperou que a interrogasse e foi dizendo com seu modo encantador, todos estão bem em casa. Meus irmãos confortam mamãe. Todos sentiram sua desencarnação. Mas vivenciam as verdades do espírito. A saudade é companheira deles, mas não a saudade dolorosa. Sentem a ausência física daquele que muito amam.
como também a falta do pai espiritual que estava sempre a lhes ensinar e aconselhar nas ocasiões que precisavam. Mas, demonstram que os ensinos espíritas que professam são autênticos. Mamãe está bem. Logo virá ter conosco. Adoecerá? Não, irá desencarnar de forma suave, por um fator surgido fatalmente. Valéria, preocupo-me com ela. Preocupamo-nos. Mas ela é mais forte do que supomos. Não carecemos inquietar-nos por ela. Bem, vou levantar e participar da vida aqui no plano espiritual. Já? Não prefere descansar uns dias? Já chega o descanso que me vi forçado a fazer pela doença do corpo. Sou feliz servindo. Alegro-me e orgulho-me do Senhor, meu Pai. Seja bem-vindo à nova morada. Sorrimos felizes. Levantei e fui para a sala. Lá encontrei Márcio. Então, Saulo, como se sente? Muito bem. Quero logo me integrar à vida aqui. Muito pouco tem que aprender. Sabe volitar muito bem. Penso que nada tenho a lhe informar. Mas, qualquer dúvida fique à vontade para me indagar. Quer se alimentar, experimentar um fruto daqui? A fruta foi oferecida com tanto carinho que peguei uma maçã e a experimentei. De fato é muito saborosa. Mas foi a primeira e a última vez que me alimentei no plano espiritual. Sabia manter-me pela força da mente, tirar alimentos pela sustentação dos fluidos da natureza. Sabia muito bem viver sem alimentos sólidos. Encarnado já exercitava este tipo de alimentação quando irmãos necessitados me sugavam energias ou quando me sentia fraco. Sabia também como deveria fazer para me manter limpo. Desligava-me completamente dos reflexos das necessidades do corpo físico. Também nunca mais dormi. Agora, disse aos dois que me olhavam, vou sair e sozinho. Certamente não me perderei. Por favor, não se privem do trabalho por minha causa. Os dois sorriram. Sair sozinho, papai? Eu que pensei que ia ter a honra de passear com o senhor. Outro dia, filha. Amanhã passo aqui para levá-lo à escola de regeneração. Está certo. Os dois saíram e saí também. Fui andando devagar, admirando as ruas e as casas com seus jardins lindos. Tudo muito limpo e conservado. Tudo como novo, nada fora do lugar. Encantado com tudo o que via, distanciei-me e fui ter no bosque. Que lugar maravilhoso! O bosque era um grande pomar de árvores frutíferas. Examinei-as. Todas sadias e com frutos. Não é época de ter tantos frutos assim. Exclamei. Aqui temos frutos o ano todo, disse um senhor que saíra de trás de umas árvores. Boa tarde. Admirando as árvores. Boa tarde, sou Saulo. Sim, estou admirando as árvores, são sadias e bonitas. Sou Januário. Trabalho aqui, estou no momento fazendo um replante de mudas. Não quer ver? Sim. Seguiu por entre as árvores e meu novo amigo foi falando. Aqui é o pomar da colônia. Chamamo-lo de bosque. Dos frutos aqui obtidos sustentamos todos na colônia e postos de socorro filiados à colônia. Pelo sistema de sustentação das plantas e os cuidados devidos temos os frutos o ano todo. Logo do outro lado está nossa horta. Lá temos os legumes para os caldos e sucos. Chegamos onde Januário estava trabalhando. Ele foi tirando, de um tablado de madeira, as plantinhas de 2 centímetros e ia replantando-as num cesto maior. Logo que crescerem mais, iremos plantá-las no local definitivo. Fazia tudo com tanto carinho que, após observar uns minutos, pus-me a ajudá-lo e ele foi conversando. Sabe, a colônia Esperança está em ampliação. Onde o encontrei, na frente do bosque, vai ser o departamento do trabalho. E as árvores de lá? Indaguei. Serão levadas para a parte ampliada. A colônia está pequena. A ampliação é feita assim. Os técnicos do plano superior vêm até nós. É uma equipe de espíritos estudiosos e preparados que plasmam, constroem com a mente. Eles trabalham em conjunto. Primeiro aumentam seu tamanho. O bosque vai mais para perto do muro. Estas árvores que serão transplantadas, vão ser levadas para a parte aumentada, como também muitas outras vão ser plantadas. Vão construir o prédio do Departamento do Trabalho e o prédio antigo, que dá a fundo com a escola. Passará a fazer parte da escola que tem urgência em ser aumentada. Vão só fazer as adaptações. Estas plantinhas são só árvores frutíferas? Não, são de flores também.
Porque a área residencial também vai ser aumentada. E, como você deve ter visto, todas as casas têm bastante plantas. Estas ampliações são demoradas. São nada. Tudo é preparado e estudado antes pelos orientadores da colônia. Aí é só marcar o tempo certo com os construtores, como são por aqui chamados esses trabalhadores. Quando eles vêm é questão de dias, semanas ou meses, conforme a reforma. A nossa está prevista para ficar pronta em 2 meses. Eles fazem a parte deles e depois cabe a nós moradores da colônia acabar e ajeitar tudo. Você tem jeito para mexer com as plantas. Que fazia quando encanado? Era agricultor, cuidava de um pequeno sítio. Seu? Sim, quando encarnado estava a mim emprestado pelo Criador. Você ama muito as plantas, disse Januário me observando. Amo tudo como uma manifestação do Pai. Examinei a terra. A impressão que tive era de que a terra ali era como para os encarnados. Sabia que tudo ali era de uma matéria rarefeita como o corpo que agora revestia, o perispírito. Saulo, acabamos bem na hora da chuva. Olhe, as nuvens estão se formando, logo os primeiros pingos cairão, disse Januário. Olhei-me e vi que me sujara de terra. Ao levantar, me limpei pela minha vontade. Maravilha! Exclamou meu amigo. Você recém-desencarnado já sabe se limpar. Muitas coisas podemos aprender ainda encarnados sobre como viver no plano espiritual. Pensei firme em me limpar e o fiz. Saulo, vem para cá. Januário me chamou e fomos para um abrigo pequeno onde estavam muitas mudinhas. Aqui é a estufa. Indaguei. Não precisamos de estufa. A temperatura aqui é sempre agradável, não faz calor ou frio, não temos tempestade. É só um galpão para as sementinhas. A nuvem não escureceu, era cinza claro e começou a chuva mansa. Sempre gostei de chuva e vê-la no plano espiritual me encantou. Encarnado sempre gostei de ver as tempestades, os raios sempre foram, para mim, motivo de emoção, via neles a força de Deus. Ao ver a chuva cair de mansinho, recordei. Quando encarnado fui agricultor, tinha um afeto especial pela terra. Na verdade eu amava e ela me correspondia. O afeto notava-se na diferença na divisa da cerca entre o pedaço que cuidava, o que me pertencia, e o dos meus vizinhos. Lembrei de um fato. Em certa ocasião, um vizinho dispensou um funcionário e este homem me pediu emprego, que dei prontamente. Passados alguns meses, este empregado me disse que seu antigo patrão havia lhe perguntado qual era meu segredo. Porque tudo em volta estava feio e seco e no meu sítio estava tudo verde e bonito. Ele disse ao seu ex-patrão que eu tratava com amor e respeito a natureza e que ela agradecia. Um simples trabalhador braçal entendeu o que eu fazia. Eu sempre me senti bem com a natureza, me sentia parte dela. Tanto que ao tomar meus banhos mentalizava a essência d'água a higienizar minha aura. Outras vezes pensava no fogo purificando meu espírito. Buscava espiritualmente o movimento da força do ar para me purificar e com a solidez da terra contribuía para o ambiente ficar agradável. Presenciando o bosque como algo extraordinário, via as árvores frutíferas e elas produzirem. Sabia que tudo ali podia ser plasmado com a força mental e com fluidos primários que sustentam o cosmo, objetos, todas as coisas do mundo astral e até do mundo físico, tudo, enfim, pode ser sustentado permanentemente. Mas, também ali, no plano espiritual, havia necessidade de dar ocupações a todos. Se tudo fosse plasmado, os que sabiam plasmar trabalhariam e os que eram incapazes não teriam ocupações, como o Januário que tudo fazia com muito amor. Tudo o que podemos pensar e ver está presente na vida, do contrário nada existiria. Compreendendo no fundo da alma esta questão, a paz e a harmonia são nossas companheiras em qualquer circunstância. Desencarnar com lucidez é efeito da ausência de desejos particulares, sejam materiais, mentais ou espirituais. É uma completa confiança em Deus, não confiança de herdar o céu ou o paraíso. Mas a compreensão de que o importante é a glória de Deus e não o meu conforto ou bem-estar. Está chovendo só no bosque, disse meu amigo me despertando de minha meditação. Como? Chove sempre por toda a colônia. A chuva lava, deixando as árvores dos jardins e das ruas alimentadas e bonitas. Mas aqui no bosque chove quase diariamente. A chuva nos molha. Indaguei. Veja, disse Januário indo para a chuva, ela cai sobre mim e não me molha.
É só você pensar que ela não irá lhe molhar, que não molhará. Experimentei. Fui até ele. Que gostoso sentir a chuva. Pensando assim, sentindo a chuva cair sobre mim, ela me molhou. Januário riu da minha alegria. A chuva parou. Sempre gostei da chuva e senti-la foi uma alegria. Mas em seguida pensei em mim seco e no instante estava seco e arrumado. Agradeço a sua atenção, Januário, mas já vou indo. Voltei contente. O passeio me fez muito bem. Em casa, minha sogra me aguardava. Foi um prazer abraçá-la. À noite recebi algumas visitas que resultaram em conversas agradáveis. No outro dia, Márcio e Valéria vieram me buscar para me levar à escola de regeneração. Essa escola está dentro da colônia, mas é cercada e seus alunos, principalmente nos primeiros tempos de internato, não saem dela. Essa escola é para espíritos que por algum tempo foram rebeldes às leis de Deus. Os que seguiram o caminho do mal. Ex-rebeldes, rudes, sem conhecimentos de educação, mas querendo regenerar-se, são internos nessa escola para um aprendizado. Muitos, entre eles, têm muitos conhecimentos, são instruídos sem ter a boa moral. Fomos caminhando devagar, conversando animados. Quando o avistamos, reconhecia, sabia que vinha muito ali. O portão foi aberto, fiquei emocionado. Amava tudo ali. Entramos no pátio, que é enorme, tendo canteiros de flores, árvores e muitos bancos. Oi, Saulo. Como vai? Nesta hora aqui? Disse uma senhora que, após ter me observado bem, falou, você desencarnou. Quando? Como está passando? Bem, claro. Sorri. Pelo jeito esta senhora indagava e ela mesma respondia. Estava parada à minha frente e disse de modo sincero. Desejo-lhe que continue sendo útil aqui. Espero ser sua aluna. Obrigado, respondi. Valéria me puxou pela mão. Vamos rever nossos amigos. Entramos no prédio e fomos direto à sala da diretoria. Surpresa! Lá estavam muitos amigos. Companheiros com quem convivi no período em que me desligava do corpo. Abraços. Não faz tempo que nos vimos. Mas agora a situação é outra, você está desencanado. Quando vem ter conosco em definitivo? Um deles me indagou, era um professor da escola. Márcio foi quem respondeu. Logo Saulo virá ter conosco, se isto for do seu gosto. Ele poderá morar e trabalhar aqui. Ao toque de uma sineta que os levaria às salas de aula, os amigos se dispersaram. Valéria e Márcio continuaram comigo e minha filha disse, venha, meu pai, rever tudo. Lembrava de tudo e de todos os detalhes. Mas fui rever como ela quis. A escola de regeneração é muito bonita. Sua parte principal são as salas de aula. Há a ala onde os alunos têm seus alojamentos, um canto para si, como também o pessoal que trabalha na casa. Tem o refeitório, sala de orações, salão de palestra e música, uma boa biblioteca, sala de vídeos e televisão. Na parte da orientação, tem salas para atendimentos particulares, sala da diretoria e uma sala só para os professores e trabalhadores da escola se reunirem para uma conversação sadia. No pátio tem um bonito chafariz e sua água serve para abastecer a escola. Grupos de corais e de teatro vêm com frequência se apresentar na escola. Depois de certo tempo, os alunos, se aptos, podem sair da escola e passear na colônia. Depois do curso completo, escolhem o que querem fazer, reencarnar, continuar estudando, etc. Ali era conhecido e conhecia. Recebia cumprimentos e era um prazer retribuir. Quando já íamos saindo, escutamos. Senhor Saulo. Senhor Saulo. Era um homem, aspecto jovem, chegou rápido perto de nós. Hoje o senhor tem tempo? Espero que não tenha esquecido de que prometeu conversar comigo. Lembrei vagamente de que tempos antes, numa visita à escola, quando ainda encanado, este senhor me abordou pedindo para falar comigo. Mas estava com o tempo vencendo, tinha que retornar ao corpo e não pude atendê-lo. Mas, agora não, tinha tempo. Claro, hoje tenho tempo e será um prazer falar com o senhor. Não me chame de senhor, por favor, disse ele. Está bem, mas só se você também não me chamar. Tenho-lhe respeito. Sejamos amigos. Entre amigos nada de cerimônia. Valéria e Márcio nos observavam e eu disse a eles. Podem ir. Fico aqui, depois irei sozinho. Despediram-se e saíram.
Convidei este novo amigo para sentarmos num banco perto do chafariz. Como o amigo se chama? Leo Shin. Muito bem, Leo, podemos conversar. Conheço-o há tempo, sei um pouco do que aí faz. Minha vida tem sido diferente da sua. Segui o caminho do mal por séculos, tanto encarnado quanto desencarnado. Tive a graça de ter recebido a sua doutrinação. Você me convenceu a voltar ao bem. Preocupo-me agora somente com o meu karma negativo. Acha mesmo que posso anulá-lo pelo trabalho no bem, pela transformação interior? O hoje é consequência do ontem, mas o amanhã é o resultado do que fazemos hoje, com a herança do ontem e o trabalho de agora. Se no passado tivermos vivido em oposição à harmonia do universo, cultivando a prepotência, o orgulho, a vaidade, enfim, cultivando o que interessava à nossa personalidade medíocre e egoísta, criamos inconscientemente energias do que desestabilizam nosso corpo e perispírito. Mas no momento em que acontece a compreensão da verdade única do universo, não somente o conhecimento mental, mas a compreensão verdadeira, passamos então a viver para o universo e não mais para a satisfação e prazer da personalidade. Não temos mais desejos particulares. Agimos em comunhão com a natureza. É neste tipo de vida que anulamos todo o karma negativo e nos transformamos. Agindo assim, não é mais a personalidade que age, mas sim Deus agindo através de cada um de nós. Nesta circunstância, não mais se cria karma, nem negativo nem positivo. Acontece a realização cósmica do Filho de Deus. Eles se tornam um só. Saulo, não entendi direito. Meu caro amigo, você pode, em vez de sofrer para anular seu karma negativo, transformar-se interiormente para o melhor, trabalhar para o bem de todos e consequentemente para o seu próprio bem. Sim, o trabalho no bem anula o karma negativo. Saulo, se eu fizer todo o propósito e, encarnado, mudar de planos, porque sei que encarnado esquecerei de muitas coisas. Aí, o que me acontecerá? Como fazer para reencarnar bem firme? Fazer o propósito e atitude do crente que viu que muito perdeu e se arrependeu. Aspira a ganhar o que não possui. Este propósito tem que ser sincero e sentido. Mas só isso não é suficiente. Essa mudança mental foi ocasionada pelo sentimento da perda. Ela é benéfica no primeiro estágio, mas, se foi apenas um conhecimento mental, está fadada a ser esquecida numa futura encarnação. Para que levemos a nova encarnação dons natos é necessário que estes dons não sejam somente produtos de arquivos mentais, mas que sejam filhos queridos da compreensão de que não só estamos no universo mas somos parte integrante deste universo. Assim, minha mão esquerda e a direita são partes do meu corpo, embora possa ficar sem elas. Compreendido isto, eu estou em tudo e tudo está em mim. Consequentemente eu amo tudo. Não farei o mal, não porque Deus assim o quer, mas porque sei que, fazendo mal aparentemente aos outros, estou fazendo a mim. Isto, compreendido e vivido, será o elemento que levará ao reencarnante dom nato do bem. O que fizermos tem que ter a espontaneidade, tem que ser feito com alegria. Para que isto aconteça, temos que sentir Deus dentro de nós. E em tudo o que fizermos devemos pensar que estamos na sua presença. Estude Leo, prepare-se, só reencarne quando se sentir firme e capaz. Preocupe-se com o presente, faça agora para ter bom alicerce no futuro. Leo deu-se por satisfeito, desejei-lhe de coração que tivesse êxito. Despedimo-nos e voltei à casa que temporariamente me servia de lar. Por 3 dias passei pela colônia. Já sentia falta de atividades. Márcio veio conversar comigo. Saulo, daqui a 3 dias vou com você para revermos todo o plano espiritual. Não farei um curso para isto. Indaguei. Veja bem o que falei. Rever, você já conhece. Encarnado ia para muitos lugares, principalmente o umbral, onde muito trabalhou. Pessoas como você, ativas no bem, trabalhador dentro de um centro espírita por muitos decênios, estudioso, conhecem muitos aspectos do plano espiritual. Agora irá rever. Não fará curso? Este estudo é para ter conhecimentos e estes você já os tem. Iremos nós dois, em excursão de 2 meses, rever tudo. Isso é bom. Exclamei contente. Começamos pela colônia Esperança, fui em todos os lugares, departamentos, hospitais, escolas. Tudo me pareceu encantador. Depois fomos visitar outras colônias e as de estudo no plano superior.
Achei-as divinas. O bom gosto e a simplicidade são marcas nestas colônias. Depois fui rever os postos de socorro da região como de outras partes. Fui ao umbral, que me pareceu familiar demais. Sabia que, quando encanado, por ele andava ajudando irmãos necessitados que ali vagavam. Sempre gostei de espíritos ativos, mesmo daqueles que ainda trabalham no mal, pois estes estão fazendo alguma coisa ou à procura de conhecimentos. Para mudarem é só uma questão de mostrar-lhes como trabalhar certo. E muitos deles, depois de entender a bondade de Deus, doutrinados, tornam-se preciosos trabalhadores do bem. Fui ver como se processam as reencarnações, como é a desencarnação, vi muitas religiões, participei de auxílios a encarnados doentes e obsediados. Enfim, vi um pouco de tudo no mundo espiritual. O tempo passou e acabou o tempo que Márcio se propôs a ficar comigo. Foi meu amigo e ótimo Cicerone. Agradeci comovido. Obrigado, Márcio. Saulo, agora você pode ir para a escola de regeneração e trabalhar nela. Antes não posso ir trabalhar por uns meses no posto de socorro do umbral junto com os socorristas? Poderá sim. Vá ao departamento do trabalho e acerte tudo. Mas posso saber o porquê? Márcio, amo de forma especial esses irmãos rebeldes às leis do Pai, gosto de tentar ajudá-los. Tudo acertado, fiquei 6 meses trabalhando junto com os samaritanos no umbral mais profundo. Gostei demais, mas servir à escola de regeneração era minha meta e retornei a ela. Nesse tempo ia sempre que possível rever meus familiares e amigos encarnados. Achei-os sempre bem. Completamente familiarizado com o plano espiritual, passei a trabalhar na escola de regeneração. Relembrando a vida encarnada. Fiz um pouco de tudo na escola de regeneração, mas logo passei a dar aula. Um aluno, certo dia, nos indagou. Estava com Márcio. Saulo, você já vai lecionar? Pensei que isto fosse tarefa para os que já estão há tempo desencarnados. Foi meu amigo quem respondeu. Ensinar é para os do que sabem. Mestre encarnado, continua desencarnado. Quem foi sempre é. Também fui estudar, matriculei-me em cursos em uma colônia de estudo, onde estudava 8 horas e lecionava 12 horas. No restante do dia, visitava minha querida Inês, lia e ia a palestras. Um dia, ao terminar a aula, saímos, os alunos e eu, a conversar pelo pátio. Um aluno me indagou, Saulo, o que fez para merecer uma desencarnação lúcida e, para mim, gloriosa? A lagarta, depois de comer com toda a voracidade que lhe é peculiar as folhas que encontra pela frente e ter acumulado a energia necessária, procura um local adequado e, confiando no Criador, morre como lagarta para renascer como borboleta. Não é doença, trauma ou perturbação, é uma comunhão completa entre ela e o Criador. Da mesma forma pode acontecer com o homem, com uma única e importantíssima diferença. O que a lagarta faz inconscientemente, o homem deve fazer conscientemente. Aqui está o nó da questão. Todos sabemos da existência de Deus, da sua onipresença, mas este conhecimento mental não muda a maneira de viver e agir. Apesar de cultivar alguma crença, aos homens não interessa realmente investigar o que ele é. Vivem envolvidos somente no seu ambiente, no seu conhecimento físico e mental. Como foi dito a Adão, ide, crescei, multiplicai e realizai a vossa natureza. Não paramos para pensar no que significa crescer, já que Adão na época era adulto. Basta dizer que o que ele fez foi constituir família. A grande maioria continua ainda vivendo da mesma forma. Mas crescer como? Crescer em espírito, compreender profundamente que o homem é uma síntese do espírito e da matéria. Se conseguimos nos espiritualizar na matéria, é sinal de que vivenciamos o espírito. O espírito é a vida que permanece, não importa quantos corpos tenhamos usado. Se a desencarnação é o oposto do nascer, quer dizer então que os dois atos fazem parte do viver a manifestação cósmica. Conscientes disso, vivemos em harmonia não só com a vida que nos rodeia mas com tudo e com todos, até com a própria morte do corpo. Desencarnar com lucidez é estar desprovido de todos os desejos, sejam eles quais forem, e ter completa confiança no Pai. Minha desencarnação não foi gloriosa, foi a de uma pessoa que se sente um com Deus. Por que não nos fala de como viveu encarnado? Falou um outro aluno que prestava atenção na conversa.
Nisso um outro grupo aproximava-se, com eles estava o orientador da escola, que me disse: Saulo, para que todos nós aprendamos que não é impossível viver bem no bem encarnado, falemos de você. Com seu exemplo veremos que se pode vencer os vícios, adquirir virtudes e que, para transformar-se interiormente para o melhor, não é preciso ser excepcional, basta querer. Vendo todos me olhando, comecei a recordar e falar. Quem sou eu? Quando esta pergunta preenche nossa mente, automaticamente os primórdios do passado desta encarnação afloram com toda a força em nossa tela mental, e nos confundimos com a personalidade que estamos representando. Uma saudade sem razão nos envolve e chega a ser dolorida, saudade que não sabemos o porquê. Pois o passado dessa vida não carece de saudade. Minha vida foi comum, igual a outras milhares. Nasci em família humilde, meu pai era um trabalhador braçal, dependia do seu vigor físico para ganhar o nosso pão de cada dia. Cresci como qualquer criança até os 9 anos. Foi quando, nessa idade, comecei a notar que meu raciocínio era mais lento que o de alguns dos meus colegas. Isso começou a me aborrecer e me fazer sentir inferiorizado, levando a inibir-me diante de outras pessoas. Este fato me acompanhou até a minha estadia no antigo curso ginasial. Foi nessa época que meu pai desencarnou. Foi grande a perda desse amigo no qual eu confiava. A vida me chacoalhava, me chamava a ação. Mas não sabia disso, pelo contrário, sentia-me punido, sozinho e abandonado à própria sorte num mundo em que me sentia menor que os outros. Em pouco tempo de viúva, minha mãe casou-se novamente com um rapaz bem mais moço que ela. Iniciava ali a dilapidação do patrimônio acumulado por meu pai. Destituído desse alicerce monetário, me vi de um momento para outro necessitado de trabalhar a fim de ganhar o meu sustento. Para ganhar a competição natural da preferência do empregador, vi que precisava ser melhor e mais produtivo que meus colegas. Passei a dar quase total atenção ao aprimoramento ou desenvolvimento da minha acuidade mental e habilidade manual. Com os anos o esforço foi recompensado. Moço ainda conheci minha valorosa companheira, que a princípio não me deu atenção, pois ela era de família rica e tradicional. Eu, funcionário de uma fábrica que pertencia à sua família. Mas que coisa interessante, nesse encontro com ela, me veio novamente aquela saudade sem razão e o anseio por algo que desconhecia. Mas, para minha felicidade, fui aceito por ela como pretendente e encontrei em sua mãe minha defensora e segunda genitora. Casamos. Esse início de nova vida foi para minha Inês época de desprendimentos e privações. Vários anos passamos com dificuldades e sofrimentos. Houve época em que trabalhava 18 horas por dia e Inês, além do seu trabalho caseiro, e cuidar dos filhos, ainda me ajudava no meu trabalho. Mas a vida teve piedade de nós 5. Éramos minha Inês, eu, Juninho, Andréa e Valéria, a caçula. Nosso esforço produziu, com o amparo divino, uma condição financeira razoável. Tínhamos o necessário. O trabalho era muito, com Inês me ajudando já tínhamos nosso próprio negócio, mais tarde o nosso sítio. Nos períodos tempestuosos da luta pela sobrevivência, os meus anseios interiores eram totalmente sufocados. Mas com a relativa calmaria do ganha-pão eles apresentavam-se novamente como meus inseparáveis companheiros. Julgava então naquela época que a angústia e aquela saudade eram frutos do meu anseio de ter tranquilidade financeira suficiente para dar aos meus uma vida tranquila sem privações. Mas a vida novamente vem avisar que não era na abastança financeira que residia a minha harmonia. Os dias se repetem e a maioria de nós estamos empenhados na conquista de bens e posições sociais julgando encontrar nessas aquisições a felicidade. Eu não fugi à regra. Até em nossas preces somos profundamente egoístas. Geralmente pedimos a Deus soluções para problemas criados por nós mesmos ou ainda a conquista de nossas aspirações. Muitas vezes, só conjugamos o verbo no presente na primeira pessoa, eu. Poucas vezes nos calamos para que Deus possa nos falar. E eu fazia parte dessa maioria que assim age. A humanidade através dos tempos criou várias normas e regras para a boa convivência entre os homens. E, para mim, uma das melhores foi o casamento, o baluarte de todas as minhas atitudes. Minha Inês esteve sempre ao meu lado, semelhante a um sustentáculo, no qual minha confiança era absoluta. Medíocre era minha vida, assim como é estúpida a vida da maioria dos homens.
Uma busca incessante e interminável de sensações e prazeres físicos e mentais. Nesse afã, as posses do mundo se tornam o fim da nossa existência. Nem só de pão vive o homem, disse o maravilhoso Nazareno. Mas estamos por demais ocupados com as coisas do mundo e não temos tempo para os interesses da alma. Quando forças astrais nos atingem perturbando nosso viver, procuramos soluções para o que nos incomoda. Não entendemos que, se algo está errado, não será na nossa maneira de viver. Porque nos avisou Jesus de Nazaré que algo mais do que comer, beber e vestir, compõe a estrutura do homem. Quedas e tropeços fazem parte do jogo da vida. Já havia me acostumado a essa insegurança que me atingia. Mas, quando a dor e a angústia atingiam meus afetos, me sentia como se atingido nas entranhas. Então um fato veio me chamar a atenção. Meu filho mais velho, na idade escolar, tomou verdadeiro pavor de ir para a escola. Tentamos de tudo, nada conseguimos. Por sugestões de amigos levamo-lo a um benzedor, Senhor José Alexandre, um senhor em idade avançada com seu terço na mão, amor fraterno no coração e na alma, envolveu meu filho em suas orações e, como por milagre, findou o pavor dele pela escola. Logo após, minha filha Andréa passou a ter medo de todas as pessoas do sexo masculino. Novamente busquei o socorro do bondoso José Alexandre e ela voltou à normalidade com todos. Mas aquele bondoso velho me chamou a atenção, apesar do corpo já em decadência, todo trêmulo, possuía-lhe uma força ou estava ligado a forças que desconhecia. O bem e o mal faziam parte do meu conhecimento teórico. Mas não conseguia, apesar de todas as promessas e rezas, neutralizar as forças do mal, quando estas nos atingiam. Nascia ali em minha alma o desejo de saber. Não somente o conhecimento teórico, mas a própria essência dessas forças. Mas onde começar? Nas igrejas cristãs só tinha encontrado uma evangelização baseada na boa convivência entre os homens e uma devoção sofrida a Deus. Não era essa o que procurava. Ansiava por um estado sem conflito, um estado de espírito pleno em que minhas ações espontâneas não fossem opostas à vontade de Deus. Só me restava o espiritismo. Naquela época tinha uma simpatia por ele, embora não o conhecesse. Mas os interesses e necessidades do mundo físico eram depositários de todo o meu tempo e atenção. Até que um dia me vejo novamente tomado por uma angústia que me doía até a alma. Procurando a razão ou motivo desse sofrimento não o encontrei na esfera das coisas físicas, pois minha vida estava estabilizada e tudo ia bem. Sentia minha alma vazia e isso me incomodava profundamente. Minha companheira me recomendou que rezasse. Busquei nos arquivos mentais a forma de ser mais religioso, lembrei da época em que vivi num convento de beneditinos, recordei dos ensinos que lá tive, que julgava serem espirituais, mas hoje vejo que não passavam de devaneios mentais que não deixaram raízes. Não era esse o que queria para minha alma. Os homens raramente buscam dentro de si mesmos as respostas para os seus problemas. Por sugestões de outros, passei a buscar num passista a solução para meus estados de angústia e depressão. Passe a remédio momentâneo. Defini novamente o que não era na dependência ou mendicância espiritual a resposta adequada para saciar meu espírito. Mas a vida não tem pressa pois não precisa chegar a lugar nenhum. Só os homens se afligem pelo tempo. Confundem-se com a sua personalidade passageira, por isso estão sempre afobados. O espiritismo me chamava a atenção. Mas por não entendê-lo não me dediquei a ele. Mas perseguições espirituais passaram a atingir meu trabalho e negócios. Sentia que algo estranho estava me afligindo. Minha cunhada, pessoa de meu afeto, médium, começou a ver espíritos e estes a perturbavam pelo seu dom mediúnico. Também buscava alienativo nos passes para seus apertos. Um dia, fui com ela num trabalho de desobsessão. Talvez, por sermos ainda imaturos, não nos tocou e não voltamos. Até que um dia foi emprestado a Inês um livro espírita. Ela leu, gostou e me deu para ler, dizendo que ia gostar, pois o assunto era o que andava a buscar. O livro que veio mudar minha vida foi Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo autor espiritual André Luiz. Disse um grande espírito que o escritor deve ter a capacidade de trazer ao leitor o nascimento da luz mental que já está em gestação no interior do seu coração. Foi justamente isto que aconteceu comigo. Quanto mais lia, mais me entusiasmava. Li todos os livros do André Luiz e muitas obras espíritas.
Encantei-me com a doutrina do codificador Allan Kardec, estudei seus livros com afinco e meditei muito no que lia. Mais tarde, li a filosofia do Oriente e os ensinos dos grandes homens que passaram pela Terra. Assim, todo o meu tempo disponível era usado para leitura ou meditação sobre os valores espirituais que me levaram a compreender os ensinos do genial Nazareno. Mas, logo depois de ter lido as primeiras obras espíritas, tentei me encaixar num grupo. No começo não foi fácil, porque queria um grupo de estudiosos. Minha cunhada casou-se e foi residir em outra cidade, distante da que morava. Por acúmulo de problemas provocados por sua mediunidade sem uso, foi levada por uma vizinha a um centro espírita. Como teve todas as dificuldades resolvidas, resolveu virar espírita e frequentar um centro espírita. Ela encantou-se com o grupo, me falou com tanto entusiasmo que resolvi conhecer. Era o que procurava. Assim, apesar das dificuldades, passei a frequentar como me era possível o grupo, depois com a ajuda de uma pessoa desse centro, uma senhora, que muitas vezes veio até a cidade em que residia para nos orientar, formamos um grupo. Então preenchi o vazio de minha alma. Nunca havia me passado pela cabeça ser um dirigente espírita. Mas, desde que me foi dada a possibilidade, procurei fazê-lo com carinho e eficiência. No correr do tempo, fui arquivando experiências e, através de muito estudo, fui notando que com minha interferência na doutrinação de espíritos trevosos e zombeteiros tinha maior eficiência e muito aprendi para ajudá-los. Compreendi que no contato com o bem aprendemos a cultivar atitudes benéficas. Mas no relacionamento, ou melhor dizendo, sofrendo assédio dos maus, fatos normais depois que me tomei um dirigente espírita, tive que desenvolver, ou melhor, propiciar ambiente interior. Este fato estimulou-me a crescer espiritualmente e a vibrar no bem em comunhão com o Criador. Essas pressões desses irmãos aconteciam com tal intensidade que sentia falta e quando não estava sendo pressionado, nunca reclamei nem fiquei a implorar a assistência dos protetores. Isso me estimulou a crescer, estudar, meditar e a compreender as forças que regem os dois mundos que nos sustentam. Hoje, olhando para o passado, para o período em que iniciei como dirigente espírita, me parece ter sido como uma prova de fogo a que foi submetida a minha personalidade. Foi para testemunhar que realmente buscava os valores da alma. É comum aos adeptos de uma seita, seja ela qual for, se encher de entusiasmo quando vislumbram a possibilidade de conquista de algo melhor ou maior do que possuem. Julguei erradamente que ser religioso era obter a assistência dos bons espíritos e que, para isto, era necessário minha presença física no movimento espírita, mas logo descobri que era necessário vibrar com as forças do bem, largar de ser mendigo espiritual e de ser servido para servir, tornar-me servo do Pai. Meditando como foi que viveram nossos grandes instrutores, em especial Jesus de Nazaré, vi que eles combateram as trevas com a luz da compreensão. E tudo fiz para ser um foco de luz para desintegrar as trevas. Devo esclarecer a vocês que não fui um evangelizador, fui um doutrinador, tanto para os encarnados e, mais ainda, para os desencarnados. Tive a felicidade de unir-me aos meus amigos desencarnados, uma boa equipe que estava a fim de estudar, meditar e, acima de tudo, seguir os passos de Jesus. Sabia também que os espíritos que orientávamos no centro espírita vinham para esta escola de regeneração, e aqui por algum tempo estudavam. Para minha alegria, todos da família tornaram-se espíritas e estudiosos. De modo inesperado, por uma doença fatal, Valéria desencanou, nos deixando vazio de sua presença física. Este fato nos levou a ter mais fé e confiança. Tudo fiz para ajudar minha filha na nova vida que foi chamada a viver. Com o nosso exemplo diante da sociedade, ajudamos muitos outros pais nas mesmas condições. Com minha transformação interior, com minha integração com Deus, com compreensão, não houve mais conflito. Tudo o que importava era minha ação como parte integrante do universo e não mais como personalidade gozadora dos bens físicos e mentais. E nunca deixei de ensinar o que sabia para os que me procuravam. Finalizei. Achei que para mim foi essa mudança interior, esta busca da verdade que me levou a ser feliz, a ter a paz desejada. Márcio resolveu interferir, talvez para que tudo ficasse bem explicado. Certamente a modéstia fez com que nosso amigo Saulo não nos narrasse tudo o que fez.
A vida do espírito sempre foi um chamamento para as atenções do nosso amigo. Desde o princípio, quando se envolveu no movimento espírita, os mínimos detalhes de informações espirituais, em que ensinos de grandes espíritos estavam gravados em livros que ele lera, eram como tijolos numa construção. Parecia a ele que tudo aquilo lhe era conhecido. Se realizava o ditado popular: a quem sabe ler, um pingo é a letra. E qualquer menção ou fato descrito do ambiente espiritual era como lembranças de algo esquecido. O início do seu trabalho no centro espírita com irmãos necessitados foi muito intensivo. Não tinha hora nem dia para socorrer encarnados e espíritos. Mas, ao mesmo tempo que se dedicava ao auxílio, meditava e olhava o resultado do trabalho realizado. Nesse ínterim, foi descoberto por espíritos inteligentes dedicados na realização do mal. Aí, em vez de implorar ou reclamar a assistência dos protetores, se pôs a meditar, a instruir-se, procurando a melhor maneira de neutralizar as forças que o oprimiam. Foi na ajuda a esses irmãos que ele recordou muito do seu passado. Sempre estava satisfeito com o que tinha, mas nunca deixou de desenvolver e aprimorar tanto o seu trabalho físico quanto o seu trabalho espiritual. Foram muitos os irmãos temporariamente no mal que ele orientou. Ele o fez por amor. Ele ama particularmente esses espíritos. Talvez até porque tenha sido um deles no seu passado distante. Viveu visando o melhor. Vendo que o simples fato de neutralizar o efeito dos erros não muda o espírito, ele até usava a expressão um tanto rude: os desencarnados e encarnados procuram neutralizar a ressaca dos erros cometidos, porque a ressaca os incomoda, mas querem continuar cultivando os prazeres que os erros lhe proporcionam. Sem saber o porquê das intuições que lhe afloravam, sentia no seu íntimo que algo mais deveria ser feito. Que o trabalho realizado de socorro, amparo, auxílio era bom, mas não o suficiente para transformar ou libertar o espírito do seu karma negativo. Dedicou-se então, com muito empenho, a ensinar encarnados e também desencarnados. Para isto, foi montado no plano espiritual um canal onde os desencarnados pudessem ouvi-lo. Também, ao sair do corpo físico quando adormecido, ele ia sempre ao umbral, privando-se até dos planos superiores, que são sempre mais agradáveis, para socorrer, ensinar, orientar os irmãos que ainda não foram tocados pela compreensão do amor fraternal do Pai. Assim, Saulo viveu para que o maior número de pessoas pudesse com seu ensino, e exemplos, deixar de realizar o mal. Como também serem autossuficientes e deixar de ser mendigos espirituais para ser companheiros na construção do mundo melhor que todos nós aspiramos viver na Terra. Sua lista de bens realizados é imensa. Márcio terminou sua narrativa simpático como sempre. Um dos ouvintes, aluno da escola, me indagou: Saulo, o que você pensa de nós? Somos aqui na escola de regeneração ex-espíritos trevosos que você orientou. E eu particularmente senti seu carinho. E esta foi a maior ajuda que recebi. Sinto que para ser feliz, para estar bem comigo, é necessário que vocês também estejam. Meu sentimento para com vocês é um misto de pai e irmão mais velho. Eu posso adorar a Deus sozinho, mas a Deus só posso amar, amando todos vocês. Senti que aqueles alunos também me queriam bem. Com o toque da sineta, o grupo foi dispersado, terminada assim a conversação tão útil a todos. Valéria veio me ver e trouxe uma visita. Papai, quero lhe apresentar Antônio Carlos, um notável escritor. Muito prazer, disse contente. Quando encarnado li alguns dos seus livros e aqui tive a felicidade de ler outros. Gosto muito do que escreve. Obrigado, respondeu simplesmente. Sabe, papai, disse Valéria, conheci Antônio Carlos na colônia Casa do Escritor, convidei-o para vir aqui conhecê-lo e, para minha surpresa, ele aceitou. Há tempo queria vir visitar uma escola de regeneração, disse o escritor. Acho este trabalho muito importante. Mas fale de você. Gosta daqui, Saulo? Sim, todos os lugares para mim são especiais. Sinto a presença de Deus em tudo. Que maravilha! Soube por Valéria que você encarnado foi um grande estudioso e que teve uma bonita desencarnação. Rimos. Saulo, disse meu novo amigo, estou à procura de uma pessoa para compor um livro que será escrito mostrando aos leitores pessoas que encarnadas venceram a si mesmas e tiveram por merecimento próprio uma desencarnação feliz. Serão 3 pessoas, as outras 2 já encontrei, convidei-as e aceitaram.
Este livro será um incentivo às pessoas boas que se esforçaram pela sua melhoria, que foram servos, serviam com boa vontade. Enfim, fizeram o bem. A primeira, fez tudo isto, só que não estudou, não adquiriu conhecimentos encarnados. O segunda teve conhecimentos razoáveis. Quero agora uma que tudo fez por compreensão. Fale-me de você. Bem, tentarei resumir. Verá que nada fiz de excepcional. Por horas conversamos agradavelmente. E, para minha surpresa, Antônio Carlos fez o convite. Saulo, convido a ser esta terceira pessoa. Por favor, aceite. Você não quer dar seu exemplo e incentivo a muitos encarnados? Ficaria feliz se aceitasse. Aceite, papai, por favor, disse Valéria entusiasmada. Aceito. Valéria refletiu por momentos e me indagou. Será que os encarnados ao lerem estas desencarnações felizes não sentirão vontade de desencarnar? Ri de minha filha, mas achei que ela poderia ter certa razão na sua preocupação, e respondi, este é um dos pontos que mais deveriam ser pesquisados e meditados por todos os homens de boa vontade. Veja bem, minha desencarnação não foi uma conquista, nem era tida como fim na minha maneira de viver. Em muitas ocasiões, nas palestras que fazia aos meus companheiros encarnados, dizia-lhes que, quando desencarnasse, não sabia para onde iria. Pois onde quer que fosse estaria com Deus. O meu sentir bem ou viver bem não está vinculado a ganho ou perda. Se este viver bem acontecia desde quando estava na carne, ele é consequência da minha compreensão de que a vida é a realidade única, que está em tudo e em todos, não havendo diferença se é na matéria ou aqui no mundo astral. A única diferença está na separação dos indivíduos. Aqui se reúnem espíritos com o objetivo do bem, no umbral os do mal. E na terra bons e maus estão juntos. Então, se não sentimos Deus, ou melhor, não temos a sensibilidade para vê-lo em todas as coisas, tanto faz estarmos na terra ou no mundo astral, não conseguimos ser felizes. A beleza da criação divina é fantástica em qualquer dos seus aspectos. Digo-lhe que a vejo bonita até na liberdade que têm os malfeitores de fazer o mal. Só que aqui vem a advertência de Jesus, o mal há de existir, mas ai de quem o praticar. Se porventura o encarnado acha que a desencarnação irá mudar o seu mundo interior, sua primeira descoberta será frustrante. Verá que a felicidade ou infelicidade é um estado de ser. É construída no lugar onde estamos. Eu, aqui, sinto como se tivesse mudado de casa. Minha maneira de ser, meu objetivo e meu trabalho continuam os mesmos. Dignificar incessantemente a minha personalidade por toda a eternidade, me integrar cada vez mais. E se, para que isto aconteça com maior voltagem, tiver que voltar para a vida material, não pensarei duas vezes, na primeira oportunidade lá estarei. Valéria, este problema sempre existiu. É que nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, com a oportunidade que temos nas mãos. Ao olhar, ao querer mais, deixamos de desfrutar aquilo que o amor paternal de Deus nos concede no agora. Ao querermos as facilidades e a felicidade do depois, esquecemos de ser felizes, muito embora possamos estar no corpo físico. A diferença aqui para nós é que não temos necessidades fisiológicas, para os que sabem, porque os que vagam ainda sentem os reflexos do corpo físico. Mas como você, minha filha, já bem viu nas suas excursões, os conflitos da vida mal direcionada existem tanto para encarnados como para os desencarnados. Espero, Valéria, que o conteúdo que ora estamos narrando possa despertar nos nossos companheiros encarnados o desejo de abrir os olhos e ver Deus transcendente sustentar seus próprios corpos, tanto quanto as outras coisas. E, digo-lhe, se chegarem a este ponto as dificuldades não serão peso ou castigo, mas as verão como oportunidades de se melhorar, por viver mais intensamente esta união com Deus. A beleza da vida está em participar com Deus no seu concerto universal. Não importa o local ou de que maneira estamos, porque tudo o que tivermos não será merecimento nosso, será sempre uma doação divina. Se o leitor prestar atenção no nosso diálogo verá que a desencarnação não lhe trará lucro nenhum, pois a desencarnação apenas o mudará de plano. A verdade tem uma força própria. Se conseguirem ver a verdade do que dissemos não só mudarão sua maneira de agir interior e exterior, mas também verão que as dificuldades do mundo físico são uma oportunidade excepcional de burilar a personalidade que nos pertence. Saulo, disse Antônio Carlos,
Desde que o vi, sua harmonia me chamou a atenção. Sou feliz. Respondi. O que é a felicidade para você? Buscar parece ser a sina do homem. Desde que Adão foi expulso do paraíso, dá-nos a impressão de que o homem perdeu algo de suma importância. E desde então está a buscar sem descanso, mas não encontra o objeto procurado. Na verdade, o homem não sabe o que busca. Nesta confusão, as satisfações e prazeres do mundo físico que ele conhece muito bem tornam-se a razão de ser, a finalidade de sua existência. A humanidade, um potencial que só um ser humano possui, deve ser por ele trabalhado e desenvolvido. Esta é a herança divina, sua imagem e semelhança de Deus. Este estado é de divina bem-aventurança. A personalidade humana no seu princípio é egoísta e ociosa. É por esta razão que raramente nos dispomos a trabalhar o espírito. Pois esta aventura, em regiões ainda não conhecidas pela grande massa, exige do bandeirante espiritual convicção que requer disposição incansável e capacidade de renúncia a todos os valores conhecidos dos seus companheiros de caminhada. Diante de tamanha dificuldade, nossa mente com muitas artimanhas permuta os valores mais difíceis de alcançar por valores que ela já conhece. Os que já são há muito patrimônio da humanidade. E, por isso, buscamos a felicidade. Mas o que é felicidade para os homens? Quando é que achamos que o homem é feliz? Para a maioria, feliz é o homem que não tem problemas financeiros, os que não precisam trabalhar para ganhar o seu sustento, ou os que têm, além do dinheiro, saúde e gozam muitos prazeres. Quando a natureza nega, boicota essa felicidade, julgam-se infelizes e saem em busca desses prazeres temporais. Não somos humildes e não nos contentamos com o que julgamos ser pouco. Estamos acostumados que quantidade e superioridade são prenúncios de felicidade. Precisamos aprender a ver Deus em suas criaturas e em nós mesmos. Aprender a dar valor à tranquilidade do bem realizado, à harmonia da compreensão e vivência dos ensinos de Jesus, no crescimento espiritual. Que não são temporários, são eternos. É na paz da consciência tranquila que sentimos a onipresença e o amor do Pai. Se chegarmos a este ponto, encontraremos a bem-aventurança daqueles que nada têm de seu, mas com Deus tudo possuem. Para mim, esta é a verdadeira felicidade que a humanidade perdeu e ainda não achou, com exceção de alguns poucos felizardos. Neste estado termina todo o anseio de acumular ou possuir desejos, não há mais nada a ser buscado, é como se estivéssemos em plena ou constante alegria. Veio em minha mente o dito do genial Jesus em que compara o reino dos céus a um banquete. Mas, quando somos regidos pelas nossas paixões mentais, não somos capazes de intuir este banquete permanente. Pois a mente só conhece os prazeres sensitivos que são por sua natureza temporários e precisam ser renovados constantemente. Só a instrução, a compreensão da unidade entre Deus, homem e todo o universo podem proporcionar ao homem, seja desencarnado ou encarnado, estar no banquete do Pai. Esta é a maior e permanente felicidade que o ser humano pode desfrutar. Muito bom, disse Antônio Carlos. Peço-lhe para escrever isto no seu relato. Mas Saulo, me responda, o que foi mais importante para você nesta encarnação? O estudo e consequentemente a vivência dos ensinos de Jesus. E, agora, a famosa pergunta. Valeu a pena? Dizer que valeu a pena é muito pouco. É insuficiente para descrever minha felicidade que resultou desta última encarnação. Até o ponto em que estou, erros e acertos foram constantes nas minhas existências físicas e nos meus estágios no plano astral. Como qualquer outro homem, meu mundo psíquico foi um poço de conflito entre o que deveria ser e aquilo que era na realidade. Mesmo quando só cultivava a virtude, tinha uma vida sofrida. Pois a virtude significava abster-me daquilo que gostava. Não o fazia espontaneamente. Só quando passei a fazer por compreensão, amor, aprendi seu significado verdadeiro e a alegria de ser. Compreendi pelo estudo e meditação que não havia separação entre mim e Deus. Desde então, não sinto distância entre mim e Deus, sinto-me parte da própria criação sem qualquer dúvida. Pode, meu amigo, haver algo melhor ou maior? Fim.